Fala galera, beleza? Tranquilo galera? Hoje vamos falar um assunto bem rápido, tá? Vou dar alguns exemplos de exercícios depois. Hoje nós vamos falar de corrente e diferença de potencial, tá? Em série e em paralelo, beleza? Galera, corrente em série, tá? Intensidade de corrente em série é bem tranquilo, porque ó, a corrente será constante, porque ela só tem um caminho para seguir, tá? Ela só tem um caminho para, né, caminhar. Então eu vou ter aqui, ó, o I1, olha só, a corrente 1 que passa pelo resistor 1, a corrente 2 que vai passar pelo resistor 2, e a corrente 3 que vai passar pelo resistor 3. E eventualmente, e 4 e 5, quantos resistores tivessem em série, serão todos iguais. Então a corrente permanece constante. Beleza, galera? Já a corrente em paralelo, ela é variável. Por quê? Olha só, vamos observar aqui. Lembra que eu falei que corrente tem a ver com caminho que pode seguir? Em série ela só tinha um caminho para seguir, então a corrente é constante. Tá? Já em paralelo, olha só, quando ele chega nesse ponto aqui, ele tem dois caminhos a seguir. Então, nesse caso, a corrente ela vai se dividir. Não necessariamente vai se dividir metade para cada lado. Vai depender das resistências R1 e R2 que vai ter aqui. Olha o que acontece aqui, ó. Depois que elas passam por aqui, depois elas se juntam de novo, né? Voltando a ter o valor que ela tinha anteriormente. Então, ó, I1 é diferente de IT, de I total. I2 também é diferente de I total. Mas I1 mais I2, I1 mais I2 é igual a I total. Se tivesse 3 em paralelos, I1 mais I2 mais I3 seria igual a I total. Se tivesse 4, você já entendeu. Beleza. É por isso, galera, que o aparelho, tá? Que nós chamamos de amperímetro, vamos lembrar lá, né? Unidade de corrente é o ampere. É por isso que o aparelho que nós utilizamos para calcular, né, a corrente em um dado ponto do circuito é sempre colocado em série com o resistor. Então, se eu quero aqui, ó, descobrir qual a corrente que passa por esse resistor aqui, tá vendo? Embora o desenho aqui seja em paralelo, o meu amperímetro está em série com esse resistor, tá? Então, dessa forma, esse amperímetro aqui vai calcular a corrente que passa por esse resistor aqui. Então, deve ser colocado em série. E uma outra coisa para terminar nossa parte aqui, ele deve ter resistência nula ou muito pequena. O amperímetro ideal ele tem resistência nula, zero. É lógico, a gente sabe que isso acaba não existindo, mas a gente vai ter uma resistência muito pequena. Por quê? Para que ele não atrapalhe aqui a corrente que está passando aqui. Se ele tiver uma resistência considerável, a resistência dele com essa aqui vai ter uma interferência. Beleza, galera? Agora vamos para DDP, ou tensão, né? Em série e em paralelo também. Beleza, galera? Então, agora nós vamos falar sobre tensão. Galera, tensão também pode ser DDP, tá? Voltagem, diferença de potencial. Tá? Eu botei tensão porque é mais fácil de colocar ali, né? Mas pode ser qualquer uma dessas aí, tá, galera? Ah, mas porque eu vi que tá em DDP em outro lugar. Não, diferença de potencial, tá? Também chamado de DDP, que em alguns casos é chamado de tensão nos exercícios, tá? E muito raramente chamado de voltagem, tá? Mas vamos lá, galera. A tensão ela é exatamente o contrário da corrente. Lembra que corrente eu falei para vocês que dependia do caminho? Então, se ele só tinha um caminho, ele era constante. E se ele tinha vários caminhos, ele era variável. Tensão tem a ver com partes. Então, olha só. Quando eu tenho aqui em série, eu tenho várias partezinhas. Essas várias partezinhas faz com que a minha tensão seja variável em série, tá? Então, olha só. O U total, tá? Vai ser a soma do U no resistor 1. U, lembrando que é a diferença de potencial, né? Que é a tensão. O U2, tá? Vai ser igual a resistência 2, vai ser da resistência 2, o U3 vai ser da resistência 3, e o U total, a diferença de potencial total, ou a tensão total, será a soma de todas essas. Se tivesse 4, 5, seria só somar tudo, beleza?
Já em paralelo, embora eu tenha dois caminhos, é uma parte só. Então, se é uma parte só, esse U, essa diferença de potencial é constante. Ela vale tanto para o resistor 2 quanto para o resistor 1. Se tivesse 10 resistores em paralelo, seria constante, tá? Aqui, sem querer, eu encostei um pouquinho aqui, apaguei. Deixa eu fazer aqui retinho, tá? Então, galera, e o voltímetro, Glauco? Você falou que o amperímetro tinha que ser colocado em série e tinha que ter resistência nula. O voltímetro é totalmente o contrário. O voltímetro, ele é colocado em paralelo, tá? Ele é colocado em paralelo. Ele é colocado em paralelo e ele deve ter uma resistência muito grande. Então, olha só, eu tenho um resistor aqui que eu coloco aqui nesse resistor um voltímetro em paralelo com ele, tá? Por quê? Porque em paralelo, né, ele é constante. Então eu coloco aqui em paralelo com ele e deve ter resistência muito, muito, muito grande, tá? Tendendo ao infinito, se fosse possível. Por quê? Porque aí a corrente, né, ela não vai querer passar por aqui. Ele não vai interferir na passagem para lá corretamente. Beleza, galera? Tranquilo? Agora vamos para alguns exemplos em exercícios aí, para ficar mais claro isso daí, ok? Então, vamos a um exemplo. O primeiro exemplo aí. Determine as correntes I1, I2 e T, o I total, no circuito. Então, eu tenho aqui um circuito com um resistor de 6, com um resistor de 3, tá? Eu tenho aqui um I total, que é o mesmo I que saiu daqui, a mesma corrente que saiu daqui. Tem um I1 e I2 e tem uma DDP. Lembrando que diferença de potencial em paralelo, ela é constante. Então esse 18 volts vai valer para tudo que eu for fazer aqui. E lembrando também que U é igual a R vezes I. DDP é igual a R, que é a resistência, vezes I, que é corrente. Transformando aqui, corrente é igual a U sobre R. Beleza? Tranquilo, galera? Então vamos continuar. Se eu quero o I1, então ó, I1 é igual a U, que é igual para todo mundo, dividido pela resistência 1, que é o 6. Resistência 1. Então, I1 vai ser igual a U, que é 18, sobre 6, que é resistência 1. Então, ó, I1 é igual a 3 amperes. Não é isso? E o I2, Glauco? I2 é igual a U, que é igual para todo mundo, sobre resistência 2. Não é isso? Resistência 2, no caso aqui, a gente utiliza como 3. Então, o I2 vai ser o mesmo 18 sobre 3. I2 é igual a 6 amperes. Glauco, eu precisaria ter feito esse cálculo aqui? Não precisaria. Por quê? Olha só. Se essa resistência é o dobro dessa resistência, então, nessa resistência aqui é o inverso. Vai passar o dobro de corrente que passa pelo outro. Então, olha só. Se I, que é o dobro da resistência em I2, se I1 é o dobro da resistência de I2, então I1 vai ser 3, e aqui vai ser também o dobro, né, da corrente que passa pelo I2, tá? E para achar o I total, tem duas maneiras de se fazer, tá? A primeira é, como eu já falei para vocês, I total é igual a I1 mais I2. Lembra que eu falei aqui que eles viriam aqui e aqui eles se encontram? Então, o I total é igual a I1, que é 3, mais I2, que é 6. I total igual a 9 amperes. O I total é igual a 9 amperes. Mas eu poderia ter feito de outra maneira? Sim. Eu poderia ter resolvido aqui esse paralelo. Lembra? 6 vezes 3 dividido por 6 mais 3.
teria achado quanto? 6 vezes 3, 18. 6 mais 3, 9. Teria achado 2 ohms. Ou seja, a minha resistência total, ou equivalente, é igual a 2 ohms. Então, o meu I total seria 18 sobre a minha resistência equivalente, que é 2, que também daria 9 amperes. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos para mais um exemplo aí. Então, galera, olha esse exemplo aqui. Eu basicamente fiz o mesmo exemplo anterior, só coloquei aqui, ó, duas resistências iguais para mostrar aqui para vocês outras situações. Olha só, se as duas resistências são iguais, a corrente que vai passar por eles é exatamente a mesma. Então, ó, 18 sobre 6 vai dar 3, 18 sobre 6 também vai dar 3. Obviamente, a total daria 6. Por que eu fiz dessa maneira aqui para mostrar para vocês? Porque vocês poderiam ter feito o processo inverso. Ter feito aqui para achar a total e depois dividir por 2. Ó, teria pego aqui 6 com 6. Resistor igual, divide por 2, né? Se fosse 3, dividiria por 3 e assim vai. 6 sobre 2 daria 3 na resistência equivalente. E total seria 18 sobre 3, que daria 6. Automaticamente, né? Eu dividiria a metade para um e a metade para outro, cada um com 3. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos para mais um exemplo. Então, galera, olha mais um exemplo aqui. Determine a diferença de potencial, ou DDP, ou tensão, né, ou até mesmo voltagem, em cada resistor. Galera, se a minha corrente aqui é 4 amperes, como eu já falei para vocês, num circuito em série, a corrente não muda, então a corrente será a mesma para todos eles. Então olha como é fácil, galera. Vou chamar esse aqui de R1, esse de R2 e esse de R3 para vocês entenderem, beleza? Então, ó, DDP no resistor 1 é igual a resistência 1 vezes a corrente, que é igual para todos eles. Que vai dar quanto, galera? O 1 vai ser 6 vezes, né, a corrente, que é 4. Então, o 1 igual a 24 volts. O 2, né? Deixa eu marcar aqui para não embolar. O 2 seria a resistência 2 vezes o I, onde a resistência 2 é 4 e a corrente é 4 também. Então, o 2 é igual a 16 volts. O 2. E o 3, Glauco? O 3 a mesma coisa. O 3, a DDP no resistor 3 é igual a 2 vezes 4. O 3 é igual a 8 volts. Né? E se ele pedisse, por exemplo, o total? Tá, galera? Deixa eu botar aqui menorzinho. E se ele pedisse aqui o U total? Ó, o total seria igual a U1 mais o 2 mais o 3. O total seria 24 mais 16 mais 8. 24 mais 16, 40, mais 8, 48. Glauco, teria uma outra maneira de se achar esse U total? Sim, eu acharia a resistência equivalente aqui, ó. Resistência equivalente. Tá? Você já fez tudo, tá? Eu só estou ensinando uma outra maneira, beleza? Seria 6 mais 4 mais 2. Daria 12, né? Não é isso? E olha, o total é igual a resistência equivalente vezes I. O total daria a resistência equivalente, que é o 12, vezes I, que é 4. Então, o total também dá 48 volts.
tá? Para que eu faço isso? Às vezes até em forma de prova real, né? Para ver se nosso caso está correto. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos para o nosso último exemplo aí, então. Então, galera, agora eu coloquei um exemplo aqui que nem coloquei enunciado, tá? No qual eu tenho aqui algumas informações em um circuito paralelo, tá? E ele quer outras duas informações. Olha, ele diz que o I1 ele não sabe o valor, tá? Mas ele sabe o valor do R1, que é 4 ohms, a resistência. O I2 ele fala que é 6 amperes, ou seja, por esse resistor de 2 aqui passa 6 amperes. Mas ele não sabe a resistência 3 e só sabe que pela resistência 3 passa uma corrente de 2 amperes. Beleza? Até aí? Vamos lá, então. Eu vou pegar a parte do meu circuito que eu tenho todas as informações. Vamos lá. Em cima eu tenho só uma informação. Embaixo eu também só tenho uma informação. Vou pegar a parte do meio, então. Por que eu vou pegar a parte do meio, galera? Preste atenção. O U em paralelo é constante. Então, o que eu achar em qualquer parte vai valer para todo o circuito. Então, vamos lá. O U2, né, vai ser igual a R2 vezes I2. Então, olha só. O U2, que é igual a todos os outros U, né? O 1, o 2, o 3, o 4, que seja, tá? É igual a R2, que é 2, vezes I2, que é 6. Então, vai dar 12 ohms. Ou seja, o U é igual a 12 ohms, não, né, galera? 12 volts. Então, olha que interessante. Agora eu tenho uma informação muito boa, porque agora eu tenho a diferença de potencial no circuito inteiro. Com isso eu consigo achar qualquer outra coisa. Olha só. Diferença de potencial é igual a R vezes I. Diferença de potencial é igual a R1 vezes I1. Diferença de potencial, que é 12, é igual a R1, que é 4, vezes I1, que é o que eu quero. Vou passar o 4 para lá dividindo. Então, ó, vou até botar uma canetazinha colorida aqui, ó. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, ó, I1 é igual a 12 sobre 4. I1 é igual a 3 amperes. Beleza? E para terminar aqui, ó, eu quero o R3. Então, olha só. O U é igual a R3 vezes I3. Meu U, que vale 12 para todas as partes, é igual a R3, que é o que eu quero, vezes I3, que vale 2. Então, ó, o 2 eu vou passar para lá, dividindo. Então, como é que vai ficar aqui? R3 é igual a 12 sobre 2. Espera aí que ficou feio aqui, espera aí. 12 sobre 2. Ou seja, o meu R3 vai ser de 6 ohms. Glauco, teria como eu ter tentado resolver isso de uma outra maneira? Até sim, olha só. Se essa resistência aqui vale 2, né? Se essa resistência aqui vale 2 e passa 6 amperes por ele, a resistência que é o dobro vai passar metade da corrente. Então, ó, se passa 6 amperes sobre esse, aqui seria 3, tá? Isso aqui é um jeito de você fazer a questão de repente rápida em um concurso, né? Aqui, se aqui eu passo 1/3 da corrente que passa ali em cima, então essa resistência aqui, tá? Essa resistência 3 aqui tem que ser 3 vezes maior do que a resistência que eu tenho aqui. Então, ó, 3 vezes maior que 2 é 6. Então, são algumas maneiras que você tem como fazer através desse raciocínio. Mas, Glauco,
Eu não gosto dessa parte assim de fazer por raciocínio, eu gosto da parte calculada. Então é só fazer dessa maneira aqui. Beleza, galera? Então, até a próxima aula, galera, onde resolveremos provavelmente mais exercícios, ok? Grande abraço!